eu descobri uma doença renal, né, por acaso. Eu não tinha sintoma nenhum, né, nessa época. Descobri porque acordei um dia e eu vi que meus pés estavam inchados, né? Uma bola, tipo, meu tornozelo chegava a incomodar quando eu estava andando. E eu falei, gente, que estranho. Meu pai pertence, eu pensei, gente, será que eu já estou pertence a adquirir isso do meu pai? Como eu sou dentista, eu tenho aferidor de pressão lá na clínica, né? Inclusive eu estava trabalhando nesse dia e aferi minha pressão e ela estava alta, muito alta. Na época deu 17/10, muito alta. Isso você tinha 24 anos? Tinha 20, se eu transplantei com 28, eu fiquei 2 anos e meio no conservador, eu tava com 26. 26 anos. Na época, 26. Aí eu tinha acabado de completar, né, que foi em outubro, mais ou menos. E eu vi que eu tava com pressão alta, gente, será que esse aparelho tá certo? Feri de novo e deu alta realmente. E como eu sou da área da saúde, me preocupei, né? Aí eu fui no postinho, aí beleza. Me consultei, fiz exames e vi. Aí o médico me contou que eu tava com problema renal, mas eu falei, gente, eu não, né, por mais que eu sou da área da saúde, eu não entendo da área médica, né? Eu entendo da parte onde eu trabalho. E ele falou que eu tava com problema renal, mas eu pensei assim, deve ser algum problema que resolve com a água, né? Que o leigo pensa, né? E desde então tive o diagnóstico e fiz a biópsia para ter o diagnóstico. E eu estava tratando, até então, no famoso tratamento conservador, que é conservando a função renal, antes de precisar ou ir para hemodiálise ou transplante, né? E na época que já estava avançando a perda da função renal, eu conheci a doutora Ellen, né? Que é a nefrologista lá do IC, e ela falou, né, sobre a possibilidade do transplante, e ela falou, eu sou coordenadora da parte da nefrologia lá no IC, então foi aí que eu acabei sendo encaminhada lá para o IC, né, que é uma instituição que transplanta, né, órgãos, e foi assim que eu conheci o IC, através da doutora Ellen, ela me encaminhou para lá, para transplantar. Perfeito, então do diagnóstico, você começou a fazer o tratamento, o diagnóstico ele teve uma conclusão em relação à doença, à causa? Sim, teve sim. Eu fiquei sabendo da doença renal em 2021, em outubro de 2021. Mas eu tive o diagnóstico de fato em junho de 2022, onde eu consegui fazer a biópsia, porque é chegado no diagnóstico só através da biópsia renal, né? E na biópsia renal deu o diagnóstico de nefropatia por IgA, que é uma doença autoimune, né? Uma doença autoimune que afeta os rins. E o engraçado, né, que eu não tinha sintoma nenhum, só foi esse inchaço nos pés, mas eu não passava mal, não sentia dor de cabeça, alguns sintomas de insuficiência renal, que é vômito, náusea, não tinha nada disso. Isso mesmo depois do diagnóstico você ainda não tinha sintomas? Até o dia do transplante eu tive poucos sintomas, A doença renal é realmente silenciosa, né? Então tem que ter bastante cuidado, né? A importância de observar no corpo, né? Sim. Qualquer alteração e buscar uma ajuda, né? Sim. Providencial. Foi uma emoção muito assim, que eu nem sei explicar. É como se eu estivesse perdendo o chão. Fiquei nervosa, depois eu fui pensar, né? Fui meditar naquele assunto. Eu busquei em Deus, né? Eu fui orar. Me lembro que eu estava no meu trabalho, me retirei por um momento e fui orar a Deus. E ali eu fiz a entrega para Ele. E fui vivendo a minha vida. A cada passo que ela me contava sobre o exame que ela tinha feito, sobre a biópsia. Quando eu vi também ela chorando, quando eu também tenho uma irmã que ama ela demais, também me ligou chorando. Eu pedi a força para Deus, eu pedia respostas, eu pedia ajuda. Era assim um mix de emoção. Mas eu coloquei a minha fé. Depois da minha oração eu segurei na palavrazinha chamada fé. Foi o que me ajudou a chegar até aqui. Né? Vou falar assim porque a gente viveu uma experiência que só a gente entende. Se a gente for contar, a gente não vai saber contar a experiência que eu vivi, não. Sabe? E como que a senhora sai dessa experiência? Eu saí transformada, eu saí uma pessoa melhor. Uma pessoa que dá mais valor à vida, que aprende a amar mais as pessoas, a valorizar mais as pessoas, não importa quem seja. Eu aprendi a amar as pessoas. Ver a vida mesmo
mais bonita do que a gente imaginaria que fosse. Eu vejo a vida mais bonita. Eu vejo, assim, razão para muita coisa. Eu vejo mais sentido para muita coisa. E Letícia, para você, como é que foi quando a doutora Ellen comunicou, né, te explicou que você precisaria passar ou por um processo de hemodiálise ou por um transplante? O que que mudou para você aí dentro? Meu Deus, passou muitas coisas na minha cabeça. Mas eu acho que o que mais, assim, pesou no momento foi, gente, como vai ser meu futuro? Como é que eu vou trabalhar? Eu fiquei assim pensando, né? Se fosse um caso de eu ter que fazer hemodiálise, por exemplo. O transplante, era tudo muito novo para mim, não tinha conhecimento ainda, né, com ela. Depois que eu marquei uma consulta para saber como é que funcionava, mas assim, no momento eu, gente, transplante é uma cirurgia, tem que tomar imunossupressor pro resto da vida. Ah, a gente pensa em cada coisa, né? Mas assim, o que mais pesou para mim foi o meu trabalho, né? Porque eu sou jovem, estava, né? E estava trabalhando muito na época, querendo correr atrás, né? Das minhas especialização, curso, e gente, se eu for com hemodiálise 3 vezes na semana, que eu já tinha dado uma pesquisada, né? Como é que eu vou fazer? Vou ter que parar de trabalhar, vou ter que pausar a minha vida, como é que vai ser? Eu fiquei assim, né? Sem saber o que fazer e o que pensar, e eu fiquei totalmente, assim, um pouco perdida, né? Mas, assim, todo tempo eu pensava, vai dar certo e eu vou conseguir. Vou conseguir, se todo mundo consegue, tem muitos pacientes que conseguem, continuam vivendo, eu vou conseguir também. A minha experiência foi realmente uma experiência, porque quando estava tudo pronto, né? A gente já estava... Que é um preparo, tudo é um preparo, né? A gente fica internada, aí vem as medicações, né? Aí quando foi para mim descer pro centro cirúrgico, gente, se eu contar para vocês, ninguém vai acreditar. Essa experiência para mim foi boa. Eu me senti como se eu estivesse realizando um sonho. Né? Assim, quando eu entrei no centro cirúrgico, tinha aqueles médicos preparando ele para me receber, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Porque eu acredito que se fosse outra pessoa, eu ia ficar com medo, né? Mas eu já tinha orado a Deus, pedindo para ele tirar o medo de mim. E já era uma preparação mesmo, eu e Deus. Aí quando eu entrei lá, eu fiquei muito feliz. Eu acredito que as meninas que estavam lá me esperando, eu acho que elas até estranharam. O que essa mulher tem? Que eu estava feliz. Estava feliz. Aí quando eles estavam me preparando ali, eu só me lembro de ter contado até 3, depois que elas me prepararam, né? Para o procedimento. Mas foi o que eu senti. Um dia de celebração. Eu estava muito feliz naquele dia. Muito mesmo. E você, Letícia, quando você acordou e você soube que tinha dado tudo certo? Quando eu acordei, quando a gente volta de cirurgia, né, da anestesia, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas a gente ficou uns 5 minutos, eu acho, assim, tentando raciocinar, né, o que aconteceu. Mas depois desses 5 minutos, eu senti, assim, uma ardência, assim, no local da cirurgia. E eu, gente, eu transplantei. Porque, assim, eu pensei também na minha mãe. Eita, então, se eu já estou transplantada, minha mãe já acabou a cirurgia dela também. Será como é que ela tá? Pensei na hora. Eu só não tinha forças de falar, né? Que a gente volta meio grogue. Mas eu pensei, gente, eu não acredito que tô transplantada. Deu certo. Tô viva, tô acordada. Pensei isso na hora, né? Aí eu pensei na minha mãe, igual eu falei. Mas aí, mais pra frente, a gente teve o nosso reencontro. E tudo foi show de bola. Foi tudo perfeito. Que lindo. E foi no mesmo dia mesmo? Vocês... Foi no mesmo dia. Ela entrou na sala de cirurgia primeiro, né? Que primeiro entra na sala de cirurgia para retirar o rim. Quando eles estão quase finalizando a retirada, eu entro para o centro cirúrgico para eles me preparar, né? Tomando anestesia, tudo mais, entrando, né? Certinho. E na hora que tira, já vai imediatamente lá para a sala onde eu estou, né? Para colocar o rim, transplantar no caso. E a recuperação de vocês foi lado a lado? Foi lado a lado, no mesmo quarto. No mesmo quarto. No mesmo quarto. Então, bom que tinha um acompanhante para nós duas, então foi muito tranquilo. Não tive, assim, deu tudo certo pós. Eu e minha mãe, nós tivemos, né, uma recuperação muito boa, sem dor. Eu mesma, eu até falo assim, brinco com o pessoal do meu trabalho que eu sou resistente à dor, porque eu não senti dor nenhuma.
Eu só sofri mesmo com pós-cirúrgico mesmo, né? Que é gases, constipação mesmo, que faz parte, né, da cirurgia, mas dor no local, só quando mexia, tossia, né? Mas dor espontânea, não senti nada, nada, nada. Foi tudo muito, muito bom mesmo. Letícia, para alguém que está aí hoje, onde você estava, essa taxa aí de função renal entre 11% e 14%, e às vezes com o mesmo medo que você sentiu, né, do que vem pela frente, o que você diz para essa pessoa? Olha, o meu recado para essa pessoa é confiar, né? É acreditar, não desacreditar. Por mais que talvez o nosso destino seja diferente, talvez a pessoa tenha que ir para hemodiálise, né? Ou não transplante, mas tem que agradecer que existe uma possibilidade, né, de tratamento que é a hemodiálise. E acreditar também que se não tiver um doador vivo, tem um doador falecido, né? Que tem muitas famílias que digam sim, né, que tem essa possibilidade de receber um doador falecido e que a vida muda completamente. O diagnóstico não é o fim. Então, tem muita coisa, é confiar em Deus, acreditar e não desistir. É difícil. Se para mim, que nem passei pela hemodiálise ou diálise, foi difícil, imagine para quem vai também, né? Quem foi ou vai, né? Mas assim, nunca desacreditar e ter fé, que Deus vai fazer um mover, se a pessoa acreditar em Deus, né? Deus vai fazer um mover e vai dar certo. Eu sempre tive na minha mente, assim, por mais pelas dúvidas que eu tinha, medo, que é normal do ser humano ter medo, né? Pensar no futuro demais, assim, é do ser humano, né? Pensar, ter dúvida, mas no fundo eu sabia que ia dar certo. Independente se eu ia transplantar ou não, eu ia dar conta. Eu tava pronta para encarar, Então eu acho que esse é o principal recado que eu dou. Porque viver é bom, né? Então, não desistir, ter a mente positiva e que vai pensar que vai dar tudo certo. A gente atrai aquilo que a gente fala, né? E pensa. Então, pensar o tempo todo que vai dar certo. Vai dar certo, eu vou dar conta, e é isso. Viver um dia de cada vez. Muito bom te escutar, Letícia. É muito bom te escutar. A gente precisa, né, dessa esperança, dessa vida. E você, dona Zilma, uma família que está diante da mesma pergunta, né, sobre a doação viva, o que você diria? Eu diria que vale a pena. Vale a pena, sim. Que eu faria tudo de novo, se fosse preciso, porque, como eu falei desde o início da nossa conversa, é uma experiência que jamais eu vou esquecer. Eu acredito que qualquer pessoa, seja um irmão, seja uma mãe, seja um primo, seja um parente distante, vale a pena você doar. Porque você vai dar a vida novamente para a pessoa, e vai ver a pessoa saudável, vai ver a pessoa feliz, vai ver a pessoa recomeçando de novo a vida dela. Vale muito a pena, é o que eu tenho que falar. Vale muito a pena, é uma experiência que você vai ter pro resto da sua vida, uma experiência boa, uma experiência de transformação da própria vida de quem doa. É isso que eu tenho para falar com a pessoa.